que hoje em dia eu vejo com outros olhos. Na época eu ficava bem aborrecida com alguns conflitos, mas hoje em dia é assim, né, gente? A gente adquire maturidade, né? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu posso dizer finalmente, eu sou pedagoga. Opa, tá, eu só tirei a blusa de frio porque me deu calor. Mas vamos lá. Hoje eu finalmente estou formada. Eu tenho um vídeo aqui no canal de uns 2, 3 anos atrás, contando no início de quando eu iniciei a faculdade de pedagogia, que foi quando eu larguei a aviação, larguei a ideia de sair do país, de ir para o au pair, que foi quando começou o meu canal. E eu comecei a fazer a pedagogia, comentei por que eu comecei, os principais desafios. E hoje, aqui, 3 anos e meio depois, vim contar como é que foi essa experiência aí e finalmente concluímos. Vou começar falando sobre a pedagogia, por que que eu escolhi a pedagogia. Então, assim, para começar, nunca foi um desejo meu fazer faculdade, nunca foi um sonho meu. Eu não fui aquela criança que cresceu falando, eu quero ser professora, ou eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu sempre trocava, eu queria ser muitas coisas e no final não sabia o que eu queria ser. Quando eu fiz 17 anos, eu decidi ser comissária. E a partir do momento ali que não deu certo para mim, que eu já estava cansada de tentar, cansada daquela batalha, eu não sabia, na verdade, o que fazer. E eu sempre gostei muito de crianças, eu sempre gostei muito da educação. Eu acredito que educação transforma vidas. E pedagogia sempre foi um curso que eu pensava em fazer, uma opção, assim, se eu pensasse em fazer uma faculdade, vinha a pedagogia, mas eu não me sentia capaz. Eu me sentia, assim, meio burra, sabe, pra fazer, tipo, como que eu vou ensinar crianças? Tipo, eu não sei nada, como que eu vou ensinar se, tipo, eu não sei nada? Era a primeira coisa que passava pela minha cabeça. Mas, na verdade, eu só fui. Eu não pensei muito, eu só fui. Então, quando eu tive a oportunidade de começar o curso, eu só comecei sem pensar. Eu procurei a faculdade mais próxima, fui, matriculei, comecei no dia seguinte e só fui. Porque se eu ficasse pensando, realmente não ia. E, e eu não tive, assim, tipo, muita expectativa. No começo eu não tinha noção nenhuma. Eu tinha mais ou menos noção assim de trabalhar em escola, porque eu tenho muitas pessoas da família que trabalham em escola, minha mãe inclusive é concursada, mas aí em escola é de adolescentes, né? É Fundamental 2. Então, Fundamental 2 e médio. Então, essa vivência da pedagogia realmente eu nunca tive, de crianças pequenas, embora eu já tivesse trabalhado com crianças antes, eu tivesse feito serviço de babá e essas coisas, mas enfim, né? É mais o cuidar ali, o ensinar, eu nunca tive experiência. E foi assim, e foi indo, 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 e eu fui assim, vivendo um dia após o outro. No começo da faculdade, gente, foi muito, mas muito difícil mesmo. Eu comecei a faculdade, eu tinha 25 anos. E eu terminei o colegial com 17. Então, pensa, foram muitos anos fora, assim, sem estudar, sem abrir um caderno, sem, sabe, tipo, eu estudava, né, porque eu fiz o curso de comissária, eu tava sempre estudando, eu tava sempre estudando inglês, mas é diferente de você estar numa sala de aula, com um professor, com alunos, com uma turma, ter que fazer trabalho em grupo. A gente tinha muitos trabalhos em grupos, a gente tinha o tal do TDE e era muita coisa. Então, assim, o primeiro semestre foi caótico. E pra falar a verdade, eu não achei que eu ia chegar até aqui. Eu não pensei que eu ia concluir a faculdade, sério mesmo. Eu achava assim que eu não ia passar do primeiro semestre. Mas eu fui indo, um dia de cada vez, indo, indo, indo. Até que passou o primeiro semestre, eu fui aprovada e eu pensei, bom, que eu fui aprovada, então é possível. E aí foi o segundo, e aí foi o terceiro.
E aí eu fui me adaptando, fui fazendo amizades lá dentro, fui conciliando a rotina, comecei a fazer estágios e a coisa foi desenrolando. No primeiro e no segundo ano parecia que era uma coisa que não ia acabar nunca, sabe? Tipo, meu Deus, ainda falta 2, 3 anos para acabar essa faculdade. Jesus, eu acho que eu não chego até lá. Mas no terceiro e no quarto eu nem vi passar. Tipo, a gente se acostuma assim com a rotina de uma forma que aquilo faz parte e você só vai indo, indo, indo e quando eu vi acabou. No final da minha faculdade também foi bem difícil, no ano passado, porque eu enfrentei muitos problemas de saúde. Então, no final, eu estava fazendo estágios, eu tinha algumas provas para fazer que eu perdi. Tinha PND que eu tinha que fazer e eu perdi a PND. Infelizmente, eu não fiz a PND. Eu tinha me preparado para a prova. Eu, inclusive, eu imprimi a inscrição, eu comprei até lanche para levar. Mas naquela madrugada eu passei muito mal e eu passei a madrugada na UPA e acabei solicitando a dispensa daquele dia, graças a Deus deu tudo certo, mas eu queria ter feito a prova. Enfim, no final deu tudo certo, eu me formei, tudo lindo, tudo maravilhoso e estamos aí. Outra coisa que me pegou também foi os dilemas internos, né? Essa questão da gente se sentir incapaz, se sentir velha. Na faculdade tinha muita gente jovem, aí você pensa, 25 anos não é velha. Realmente não é velha, mas quando você tá num ambiente onde todo mundo tem 17, 18, 19, acaba tendo ali um contraste. Eu não conseguia muito me adaptar aos grupos, fazer amizades. Eu já estava casada, já estava num outro contexto, então era bem diferente daquela turminha que ainda era praticamente adolescente, então era bem complicado. Depois eu acabei fazendo amizades com pessoas bem mais velhas, minhas amigas já tinham 40, 50 anos, e eu acabei me identificando mais por conta disso, por conta da rotina, né? Que já eram pessoas que já viviam rotinas parecidas com a minha, apesar da grande diferença de idade, né? De que essa galera vai entrar bem cedo no mercado de trabalho. Uma pessoa que começa uma faculdade com 17 vai terminar com 21, enquanto eu já ia terminar com quase 30. Então, teve muito isso, mas se você for parar pra pensar, é uma besteira da nossa cabeça, né? E, e era muito isso, tipo, eu pensar, nossa, pelo menos eu vou terminar a faculdade antes dos 30. Mas que diferença isso faz, né? Se você tem 30, 40, 50, a idade vai chegar para todo mundo do mesmo jeito. Então, se você vai chegar com um diploma ou sem diploma, não é melhor chegar com diploma? Besteiras da nossa mente, né? Mas a faculdade me ensinou muita coisa, me ensinou muito sobre empatia, me ensinou muito sobre respeito, me ensinou muito sobre diferenças. Eu realmente aprendi muito. Eu terminei a faculdade no EAD, os meus 2 últimos anos foi EAD, né? Então eu comecei no presencial, depois eu fui pro EAD. Eu não acreditava muito no ensino EAD, eu pensava, tipo, nossa, eu não vou aprender nada. Mas no final é a mesma coisa. E se você estudar, na verdade o EAD só depende de você, né? Se você estudar, se você se dedicar, você aprende até mais do que no presencial. Porque no presencial a gente tem muitas distrações. A gente tem colegas, a gente tem professores e a gente não acaba 100% focando no estudo, porque a gente é ser humano, né? A gente acaba conversando sobre outras coisas, tendo assuntos paralelos. A gente para, a gente tem um intervalo, a gente tem que esperar a turma, né? Não é só você que está estudando. Enquanto no EAD é só você e o computador, você vai no seu tempo, então todo o tempo que você tem ali você está estudando, você não tem distração, você não tem colega, você não... Se você para lanche, você vai parar, você vai comer, você vai voltar, então, ou você vai, às vezes eu comia também enquanto estava estudando, então é muito isso, e eu aprendi muito, mesmo estando no EAD, então eu gostei muito, tanto da experiência do presencial, o presencial foi muito mais difícil, eu confesso, mas também foi muito importante para mim, ainda mais porque eu já estava há muito tempo sem estudar, muito tempo longe da sala de aula, então eu achei que foi muito importante, contribuiu muito e ainda mais, né, por eu estar na área da educação, então eu achei que muita coisa ali eu entendi na prática também como é que funciona. Teve até alguns conflitos na época, que hoje em dia eu vejo com outros olhos. Na época eu ficava bem aborrecida com alguns conflitos, mas hoje em dia é assim, né, gente? A gente adquire maturidade, né?
Ah, maturidade em 2, 3 anos? Sim, a gente muda todos os dias, né? A gente não é a mesma pessoa que um ano atrás, que 2 anos atrás, e nem seremos a mesma pessoa. Hoje a gente não é a mesma pessoa que a gente vai ser daqui a um ano. É assim que a vida funciona. Sobre o sentimento de finalmente me formar. Isso é uma coisa que gerava muita expectativa e que, na verdade, foi um pouco diferente do que eu esperava. Quando eu via, assim, outras pessoas se formando, a minha turma, ela não era uma turma, assim, fechada, que, tipo, começou junto e terminou junto. Na minha turma era bem mesclado, assim. Então, quando eu comecei, tinha pessoas do segundo semestre, do terceiro semestre, do quarto semestre, porque lá, tipo, meio que não importava, era só você fechar as matérias, não importava a ordem, sabe? Então, no primeiro semestre tinha pessoas do quarto semestre. Eu, no terceiro semestre, tinha pessoas do quinto semestre. Então, a gente via pessoas se formar, às vezes a gente assistia apresentações finais de outras pessoas que já estavam se formando. Eu vi uma que foi a última apresentação da menina que ela fez. Então, tinha essa coisa, né? Essa expectativa de, nossa, como deve ser o sentimento de se formar. E pra falar a verdade, não é tudo isso. É uma coisa tão natural, assim, que passa e que chega e que quando chega é natural, tipo, só foi. Outra coisa que eu achava, assim, é que, tipo, no decorrer da faculdade, eu aprendi, sim, muita coisa, mas eu imaginei que no final da faculdade eu estaria preparada. Quando eu acabasse a faculdade, eu ia estar preparada, eu ia me sentir pronta para assumir as funções, para ser a professora. E na verdade, eu não me sinto preparada, eu não me sinto pronta. Ainda existe a insegurança com o meu trabalho, de tipo, se eu sei mesmo fazer isso. Eu sei que eu sei, na teoria eu sei, mas rola aquela insegurança de se na hora eu não saber, ainda mais sozinha. Se eu tiver com outra pessoa que sabe mais do que eu, é mais fácil. Mas se eu tiver sozinha, ainda tem a insegurança de não saber fazer, de não conseguir fazer, de não dar conta. É mais, eu acredito que seja mais um medo psicológico mesmo do que uma verdade, mas mais uma coisa da mente, que também seria algo que, que seria quebrado ali no decorrer das coisas. É um medo como qualquer outro, né? Assim como no começo da faculdade eu achava que não ia dar conta da faculdade, das matérias, das provas, e fui indo e dei, eu imagino que também seria assim. Mas estou compartilhando aqui o que rola realmente aqui dentro, a vida real, né? O que acontece. Eu não costumo como é que fala? Gente, eu tô com um sério problema de esquecer as palavras. Eu não costumo dar poder aos meus medos, sabe? Dar confiança para eles. Mas o medo existe, tá ali, a gente reconhece e a gente acolhe. Então esse medo, ele ainda existe. Eu reconheço que ele ainda existe. Então existe sim a felicidade por se formar, por ter o diploma, mas existe também aquele frio na barriga sobre o futuro, sobre o que vai acontecer daqui para frente. E para ser sincera, eu ainda não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Já tem aí alguns meses que eu me formei, acho que 1 ou 2, maio, junho, julho, um mês e pouquinho, ainda não tem 2 meses cheios, que saiu o meu diploma. Eu ainda não me inscrevi para nenhuma vaga, não me inscrevi para nenhum concurso, nada. Por enquanto, eu não pretendo ir para sala de aula. Atualmente, eu dou aula particular para criança autista. Eu tenho somente uma aluna por enquanto. E é o que eu tenho feito agora, é o que eu consigo fazer nesse momento. Na verdade, mais por conta da minha saúde e outros problemas, né? E acredito, assim, quando eu melhorar, na verdade, que eu vou ver. Mas por enquanto eu não tenho expectativa de ir realmente para a sala de aula. Eu falo voltar para a sala de aula porque eu estagiei muito, né? Eu fui estagiária por 2, 3 anos, então eu trabalhei muito em sala de aula. Mas por enquanto eu não tenho essa expectativa. Talvez aconteça, sim,
talvez não, eu não sei ainda. E aí tem aquilo, né? Ah, então você se formou pra quê? Bom, o meu diploma tá lá, se eu precisar dele. Eu sei que ele está lá, eu sei que eu posso usar. Eu sei que eu também posso fazer esses trabalhos, que nem eu tô dando aula particular agora. Eu sei que eu posso fazer esse tipo de trabalho, assim, que não é aquele contrato, né, CLT, que pra mim atualmente é mais vantajoso. Para mim, me beneficia agora, neste momento. E eu conheci uma frase esses dias que para mim faz muito sentido, que é melhor você ter um diploma e não usar do que precisar de um diploma e não ter. Então, para mim, o lema é esse. Tipo, não é uma profissão que eu morro de amores, que é o que eu queria fazer da vida. Como eu disse, o que eu pretendia fazer da minha vida lá no início era ser comissária, então a pedagogia foi ali a segunda opção, né? O STEP, o plano B, que simplesmente foi acontecendo. E tá aí, gente. Um dia eu vou usar esse diploma, amanhã, depois, daqui a alguns anos, não sei. Na verdade, atualmente eu tenho outros planos, mas se eu precisar usar, eu vou usar sim, não tem problema nenhum. Se eu não precisar também, tá? Tudo bem. Eu acredito que eu nunca vou me arrepender da faculdade. Como eu disse, eu aprendi muita coisa e só nesses anos que eu trabalhei, 3 anos como estagiária. Na verdade, eu trabalhei só 1 ano como estagiária. Os outros 2 anos eu trabalhei como apoio e foi muito bom. Eu trabalhei com inclusão, aprendi muita coisa e eu gosto muito da área de inclusão. Talvez eu faça uma pós-inclusão, talvez não. Não sei ainda, mas por enquanto é isso. Então, se você que está me assistindo está passando por alguma dificuldade, saiba que nem sempre a nossa vitória, a nossa caminhada, ela é linear. Nem sempre aquilo que a gente queria lá na frente, né, lá atrás, na verdade, é o que era para ser, porque a vida é assim, a vida ela dá voltas, a vida ela contorna. Então, por isso que na verdade eu digo, né, que eu não tenho grandes expectativas, que eu não tenho grandes planos por causa disso. Eu já fiz tantas vezes grandes planos que, tipo, não deu certo, que agora eu prefiro, tipo, só ir vivendo e vendo e deixando acontecer. Então, cada pessoa tem seu tempo, tem seu ritmo, tem a sua fase. Como eu disse, tem pessoas que terminam faculdade aos 21 anos, tem pessoas que terminam aos 50, aos 60, e tá tudo bem. O importante é a gente fazer o que a gente tem vontade. Como eu disse, aos 17 eu não tinha vontade de fazer uma faculdade, depois acabei querendo fazer. E tem pessoas que é assim, tem pessoas que não fazem numa certa idade por não querer, ou por não ser prioridade, ou por não ter oportunidade, e depois, em algum determinado momento da vida, acabam querendo ali retomar aquele sonho ou aquele plano, aquela expectativa, e tá tudo bem. Cada um tem seu tempo, ou às vezes a pessoa pode fazer mais de uma faculdade também, já tem uma, pode fazer outra, pode fazer outra. Antes eu dizia, né, Deus me livre de fazer outra faculdade, já fiz uma, foi horrível. Mas é brincadeira, eu sei que tudo passa também, que eu sou jovem, que eu posso fazer muitas coisas ainda, assim como com 17 anos eu não queria fazer faculdade e acabei fazendo. Eu sei que eu posso fazer outras coisas também futuramente. Mas da minha parte é isso. Hoje eu celebro essa conquista com uma grande gratidão. Independente de tudo, eu tô muito feliz por ter conseguido, por ter encerrado essa etapa. Eu sou uma pessoa que gosta de começar as coisas e terminar. Eu dificilmente paro uma coisa no meio do caminho. Então eu só teria parado se realmente eu visse que não fizesse sentido mesmo. Mas pra mim foi ótimo, foi muito bom. Eu amei. E agradeço você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!